Há quase 70 anos, esses homens eram meninos recém-saídos da escola. In one fell swoop, De uma só tacada, você deixa de ser um menino e se torna um you homem. became a man. Jovens demais para serem envolvidos pelo momento mais sombrio do mundo, o último ano da Segunda Guerra Mundial. Agora, em idade avançada, esses preciosos poucos sobreviventes estão à nossa volta, ocultos sob nossas vistas. Esta é a última chance de ouvir o que realmente aconteceu. Corpos de alemães, corpos de canadenses, corpos de britânicos. The smell, O cheiro, stench, o fedor. that's war. Isso é a guerra. That's war. Isso é a guerra. Do desembarque nas praias do dia D, a luta na Batalha das Ardenas no inverno congelante e o avanço pela Europa, revelando os verdadeiros horrores da Alemanha nazista. Como os seres humanos podem fazer aquilo a outros seres humanos? Como podem fazer isso? É a história deles nas palavras deles e não aquela escrita por generais e historiadores. After all these years, Após todos esses anos, isso ainda mexe comigo. Se houver filmagens originais, veremos onde eles lutaram. Se os registros não existirem, usaremos bombas reais e armas para ilustrar pelo que os veteranos passaram. Essa é a história do último ano da Segunda Guerra Mundial na Europa, contada pelos últimos heróis de guerra. Heróis de guerra. O dia D. Em junho de 1944, milhares de jovens reuniram-se na costa sul da Inglaterra, prontos para a guerra. Navios por toda parte atrás de nós, aos nossos lados, na nossa frente. Eu nunca tinha visto tantos navios. Eu nem sabia que tínhamos tantos. Havia navios de todos os tamanhos. Eu fiquei pasmo e parei ali por uns 20 minutos, meia hora. Um oficial veio falar comigo e eu disse, só estou olhando os navios. E ele disse, bom, melhor preparar seu equipamento. Vamos entrar logo. Era como se um gigante tivesse puxado cordas, com eles todos amarrados. Era uma visão fantástica. Eu olhava para os penhascos brancos e dizia para mim mesmo, Deus, espero que um dia eu possa voltar aqui novamente. Eu estava feliz, eu me sentia seguro, sentia que Deus estaria comigo e eu iria sobreviver. Todo mundo em volta estava com medo, mas ninguém queria demonstrar na frente dos companheiros. Vamos enfeitar o pavão falando de democracia. Isso tudo é bobagem. Mas somos da infantaria. Você luta pelo seu companheiro, o homem à sua direita e à sua esquerda. É isso. Você não quer decepcioná-los. É disso que se trata. Você nem pensa que poderia ser atingido. Aquilo era para valer. E havia um sentimento dentro de cada homem, eu acho, de como eu vou me comportar sob o fogo. Eu nunca tinha matado ninguém. Eu nunca tive uma arma quando criança. Eu nunca fui caçar como os sulistas no meu grupo. Então eu não sabia se conseguiria matar um homem. Eu havia me convencido de que não iria voltar. Dia D, 6 de junho de 1944. Esses homens e milhares de outros britânicos, americanos e canadenses receberam suas ordens. 5 praias de codinome, Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, tinham que ser tomadas até o anoitecer. Depois, os generais esperavam que eles tomassem Caen, a 20 quilômetros por terra.
Eles enfrentariam uma enorme força maligna. O temível e determinado exército alemão pretendia forçá-los a voltar para o mar. A travessia. Quase 70 anos depois, todos os sobreviventes têm a mesma vívida lembrança da travessia para a França. O tempo estava ruim e a nossa pequena lancha de desembarque era como uma rolha boiando para todo lado. Eu fiquei enjoado continuamente, durante todo o trajeto, até não conseguir ficar mais enjoado. Até recebermos a ordem de ligar os motores e soltar os tanques, meu enjoo marítimo sumiu. Dava para ouvir uma agulha cair. Francamente dava, porque todo mundo sabia. Havia muito pouca conversa. Mas alguns homens, francamente, tinham premonições. Graças a Deus, eu nunca tive uma premonição. Eles sabiam que iam morrer. Eles sabiam que não iam sobreviver. Antes de as tropas desembarcarem, os planos dos aliados eram reduzir a resistência das defesas germânicas com bombardeio aéreo e depois naval. Os primeiros disparos. Um estudante de medicina de 19 anos de Nova York, Hal Baumgarten, foi espremido dentro de um barco. Ele se lembra de ouvir o começo de tudo. Um enorme barulho, e é claro que o Canal da Mancha estava ficando cada vez mais agitado, porque os navios, quando disparam suas armas, fazem as ondas surgirem. Tinha armas de 16 polegadas atirando projéteis desse tamanho. E eles passavam pela cabeça como um trem expresso. O som era igual ao de um trem passando pela sua cabeça. Nós estávamos num cruzador rápido com armas de 6 polegadas, o que significa que podíamos chegar bem relativamente perto da praia. Nosso alvo era a artilharia posicionada na praia. E o que aconteceu foi que um dos nossos projéteis passou pela escotilha, não acertou o concreto, foi direto para dentro. E explodiu, deixando toda aquela casa-mata em pedaços, não maiores do que o motor de um carro. E eles ainda estão lá no meio do mato. E por isso nós chamamos aquilo de tiro de sorte, mas sempre dissemos que foi o mais preciso. Aproximando-se da Praia Juno, aos 18 anos, George Dangerfield lembra dos primeiros tiros inimigos, evitando a ofensiva da força aliada de invasão. Quando nós fomos para a praia, a artilharia inimiga estava atirando contra nós e os tiros passavam sobre nossas cabeças. O barulho era simplesmente horrível. Era um inferno para todo mundo. Era uma coisa que nenhum de nós foi treinado para enfrentar. Era uma coisa que você aceitava rapidamente porque tinha um trabalho a fazer. Aos 20 anos, Donald McCarthy era de Boston, nos Estados Unidos. Ele se lembra claramente de quando viu a costa da Normandia pela primeira vez. Eu disse, meu Deus, é a França. Nós vamos para lá, nós vamos invadir.
De repente começaram a disparar os foguetes e os couraçados a bombardear. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é incrível, pessoal. Eu pedi a Deus para viver o bastante para me lembrar daquilo e poder contar para todo mundo. Era incrível, era uma cacofonia de que eu nunca vou me esquecer. Eu ainda sinto cada som daquilo agora mesmo, enquanto falo com você. Era uma bagunça, fumaça, terra, barulho. Mais barulho do que se pode imaginar. Nem as histórias que nossos pais contavam da Primeira Guerra Mundial, eu acho que podem ser comparadas com o barulho que ouvimos. O plano de invasão do dia D estava longe de ser perfeito e o clima era atroz. Para os homens do mar, não se parecia com nada que eles haviam experimentado antes. Primeiro, eles tinham que desembarcar dos navios maiores para pequenas e vulneráveis lanchas de desembarque. Foi quando Bill Ryan teve uma amostra da carnificina que estava por vir. O desembarque. Enquanto estavam circulando, 4 das nossas lanchas foram atingidas por canhões e minas. Minha lancha foi atingida, explodiu nos ares. Só me lembro da minha cabeça batendo na antepara. Fomos atingidos do lado direito e a lancha foi para esse lado. Então, a minha cabeça foi para esse lado. Foi aí que fraturei o crânio e recebi um grande estilhaço do projétil no ombro. Projéteis e bombas choviam por cima dos homens. Sob o mar agitado, os alemães tinham espalhado minas submarinas. Como numa piscina gigante, raias eram traçadas no mar onde a passagem havia sido liberada para as lanchas de desembarque atravessarem. Assim eles esperavam. De repente veio um rangido horrível por baixo e dava para perceber que tinha atingido alguma coisa. Então a frente subiu, a parte da frente subiu. E você torcia pensando, tomara que não tenha uma mina nesse aqui. Um menino de fazenda de 28 anos de Ontário, no Canadá, Alex Adair, foi um dos milhares a se dirigir à Praia Júnior. Minha lancha bateu num obstáculo na água. Toda a parte da frente da lancha de desembarque foi pelos ares. E não havia mais nada além de água jorrando, e os homens na frente estavam acabados. Para eles já era fim de jogo. Os companheiros mais próximos de Hal Baumgarten tiveram o mesmo destino quando se aproximaram da praia Omar. Enquanto a minha pequena lancha se aproximava, a lancha à minha esquerda, da companhia B, atingiu uma mina e explodiu. E nós tomamos um banho de madeira, metal, partes de corpos e sangue. Essas foram as minhas boas-vindas da França. Depois de ver meu melhor amigo morto e ver todos aqueles companheiros serem mortos, a gente fica meio quase psicótico. A gente quer matar. Enquanto as lanchas de desembarque se aproximavam das praias, elas desciam suas rampas, revelando para os homens o campo de batalha à frente. Quando a rampa desceu, ela quase caiu sobre um soldado morto. Eu percebi que tinha alguma coisa, algo estava errado, não parecia natural. E de repente, eu me dei conta de que ele não tinha cabeça. Tinha apenas um pedaço de osso saliente aqui atrás.
Com a descida das rampas, os homens eram um alvo fácil para os alemães. Muitos foram derrubados antes de conseguirem chegar à praia. 6:30 da manhã. Outros tentavam desesperadamente nadar, pressionados para baixo pelo equipamento. Esses homens desceram da rampa, foram direto para o fundo e muitos se afogaram. Como Hal Baumgarten, Donald McCarthy estava se aproximando da praia Omaha, preparando-se para pular na água. Este é o meu capacete. É uma coisa que tenho que ter comigo todo o tempo. Estava preso no queixo quando saí pelo lado da lancha. Eu entrei de cabeça primeiro. O ar acumulado no meu capacete me puxou de volta para a superfície. E foi aí que eu pensei, estou de pé. Eu peguei meu cinto, me livrei de tudo, da minha pequena jaqueta da 29ª Divisão e pronto. A jaqueta de combate se foi, o rifle se foi, minha câmera se foi. E eu disse, rapaz, meu pai vai me matar porque eu perdi a câmera. Na Praia Gold, centenas de homens tentavam nadar desesperadamente até a praia. Todos nós tínhamos meio oestes. Sabe o que é um meio oeste? O meio oeste é um colete inflável. A meio oeste tem um... Ela era uma atriz famosa na época, fartamente dotada de equipamentos femininos. Quando você nadava com ele, ele mantinha você fora da água. Caso contrário, eu não chegaria na praia porque eu não sou um nadador muito bom. Havia um garoto ao meu lado e eu pensei que ele tinha acabado de subir comigo. Depois descobri que ele tinha se afogado, mas eu estava falando com ele tão de perto quanto falo com você. E eu disse, vamos lá, nade, nade, nade. E ele não dizia nada. Então eu o agarrei pelo ombro e o puxei comigo. No começo, eu estava puxando para usá-lo como proteção. Não estava fazendo nenhum favor a ele, estava fazendo um favor para mim. Isso me infernizou por longos anos. Por 25 anos me incomodou. Isso existiu na maior parte da minha vida, essa culpa, porque eles foram os heróis, nós fomos os sobreviventes. Encarando uma saraivada de balas e morteiros, Donald McCarthy se lembra de quase perder a esperança. As praias. Quando a fumaça subiu, esse foi o milagre. Acho que Deus tinha planos para mim. Usando a fumaça como cobertura, Don e os demais de sua unidade em Omaha correram para a praia. Apesar de muitos homens terem finalmente desembarcado em suas praias, o progresso era lento em Omaha. Com centenas já mortos, as ondas seguintes foram enviadas sem nenhuma ideia do banho de sangue que os aguardava. Um jovem de 24 anos de Liverpool, Jim Kelly, desembarcou na praia Seward. No nosso grupo, devia haver cerca de 7 de nós a 6 passos de chegar à praia. Apenas eu estava de pé. Os outros todos haviam tombado e me mandaram sair da praia. No caos da guerra, Jim se lembra de uma imagem surreal, bizarra. Tinha um homem parado ali, vestindo o uniforme naval completo, todo aprumado, e ficava controlando o tráfego na praia. Vamos, saia da praia. Não deixava ninguém parar. Para fora, para fora. Também chegando à praia Seward estava o sinaleiro Ken Stewart.
Eu me lembro de um comandante de desembarque. Ele era oficial da Marinha, eu acho. E tinha, entre tantas coisas, um bulldog numa guia. Isso me fez pensar em Churchill. E, claro, ele estava gritando alto, saia da praia! As instruções dele, é claro, como comandante de desembarque, eram para esvaziar a praia e levar o pessoal para o quebra-mar, porque os alemães controlavam aquela linha de tiro. As areias adiante também eram mortais. Estavam recheadas de minas. As minas. Um homem chegou perto de mim. Eu não sei quem ele era, que uniforme usava. Ele podia ser um engenheiro naquela praia, até onde eu sei. Mas uma mina que tinha sido pendurada no morão de uma cerca se soltou bem quando ele passou ao lado dela e explodiu o homem ao meio. O atendente de enfermaria recém-treinado George Dangerfield nunca se esquecerá dos padioleiros trazendo os primeiros feridos. Os números eram impressionantes. Era o caso de tratar os mais graves primeiro, se possível. Eu me lembro bem de um major do exército que trouxemos de volta para a Inglaterra. Olhando para ele, quando ele estava de pé, você não diria que tinha alguma coisa errada com ele. Mas ele veio, mas ele passou por cima de uma mina terrestre e do topo da cabeça aos calcanhares ele estava totalmente rasgado. Rasgado nas costas todas. Os braços, as pernas estavam totalmente rasgados. Perto da praia Juno, George remendava os feridos o melhor que podia. Em Omaha, e no meio da batalha, estava Hal Baumgarten. Vi coisas naquela praia que ninguém jamais deveria ter de ver aos 19 anos. Vi homens com suas vísceras expostas gritando: mamãe, mãe, médico. Era uma visão horrível, partes de corpos espalhadas na praia, pernas, braços, cabeças, mas nós continuávamos avançando. Os aliados começaram a desembarcar nas praias da Normandia e as forças nazistas da Alemanha estavam infligindo pesadas baixas. Antes da invasão, os generais tinham um plano extraordinário que esperavam poder ajudar os soldados a avançar nas praias. A Força Aérea as sobrevoaria e as bombardearia. A tomada. A ideia era que a Força Aérea deveria bombardear a praia para termos trincheiras para entrar. Quando eles chegaram, as lanchas de desembarque estavam chegando. Então eles não quiseram jogar as bombas por medo de nos atingir e lançaram as bombas a 5 quilômetros terra dentro. E não me importo em dizer que a precisão de bombardeio da Força Aérea na Segunda Guerra Mundial era balela. Donald MacArthur também se sentiu desapontado. No caso dele, com a Marinha Americana. Essa foi a única coisa que nos prometeram. Não se preocupem, rapazes, a Marinha vai cuidar de vocês. Eles vão cavar todo tipo de buraco para vocês. Não precisam se preocupar. Vai haver muitos lugares para se esconder. Eu pensei comigo, não parece bem assim. Os homens tiveram que cavar, sendo bombardeados o tempo todo e sob o fogo das metralhadoras. Havia 3 rapazes cavando uma trincheira na praia. E com o fogo das metralhadoras, um rapaz foi atingido e ficou olhando para o braço que estava sendo feito aos pedaços. De todos os homens que sobreviveram à loteria do dia D, Hal Baumgarten, na praia Omaha, foi um dos mais sortudos. 7h15 da manhã. Um projétil de 88 milímetros caiu na minha frente.
Eu fui atingido por um estilhaço daquele 88 que me acertou deste lado do rosto. Minha bochecha, como foi descrita por um enfermeiro mais tarde, foi parar em cima do meu ouvido. A mandíbula superior foi arrancada do lado esquerdo do maxilar. Eu tinha um buraco no céu da boca. Eu tinha dentes de gengiva em cima da minha língua. Não conseguia cuspir, não conseguia engolir nada. Donald McCarthy também estava na praia Omaha. Até então havia sido salvo do afogamento pelo seu capacete e de uma saraivada de balas pelo corpo de seu companheiro morto. Outra bomba explodiu e tanto o médico quanto eu fomos atingidos. Ele nas costas e eu na perna esquerda. Eu estava caído e dizia, eu tenho alguns problemas também. E 2 médicos me puxaram. Puxaram um garoto que tinha sido baleado gravemente. Nos puxaram para a cratera e nós ficamos escondidos. Proteger-se numa praia aberta não era fácil. Milhares como Vincent Horton tiraram vantagem do que encontraram. Eu estava levando a caixa de mapas do ajudante e os morteiros caíram. E eu mergulhei numa cratera. Uma bomba ou um projétil explodiu um pouco o quebra-mar. Eu mergulhei ali. Meu rifle cortou meu olho em cima. Bem aqui. Em cima. Então eu senti alguns pedaços entrando em mim. E esperei até aquilo terminar. Então eu saí correndo e fui até onde nós tínhamos que nos reunir e devolvi a caixa com os mapas. E ele disse, olha isso. E tinha um buraco assim nele. Não me acertou e atravessou a caixa dos mapas. Mas eles removeram alguns fragmentos de mim. Suturaram meu olho e fomos embora. Com apenas meia mandíbula e a maioria dos dentes faltando, Hal Baumgarten continuou como se nada tivesse acontecido. E foi atingido de novo. 10 da manhã. Nessa hora, um morteiro explodiu e eu levei 3 estilhaços no meu capacete, no meu escalpo. E toquei neles com 3 dedos. Eles voltaram com sangue. O sangue escorreu sobre meu ouvido e por trás do meu pescoço. Alguns homens na unidade de Hall, com lança-chamas, tentaram tomar as casamatas e abrigos alemães. Hal assistiu horrorizado quando os alemães rapidamente os atacaram. Os lança-chamas foram atingidos. Seus tanques de combustível foram atingidos. E os homens foram cremados. Eu podia sentir o cheiro da carne. Nenhum treinamento poderia ter preparado George Dangerfield para os horríveis ferimentos empilhados diante dele. Nós estávamos tentando manter vivas essas pessoas que tinham sido levadas para nós e que estavam feridas e machucadas. Ferimentos de estilhaços podem ser muito, muito feios. Podem arrancar um membro ou arrancar grandes pedaços de tecido muscular, coisas assim, e deixar grandes buracos no corpo. Você tem pouco tempo para se preocupar com o que mais acontece ao seu redor. Uma das lembranças mais vívidas que eu tenho é de ver um soldado canadense que tinha sido atingido no rosto e a maior parte do rosto explodiu. E o padre o estava confortando. O padre estava bem perto. E o rapaz queria um cigarro. Não havia onde colocá-lo. E depois eu vi uma fotografia, tirada por um fotógrafo canadense que desembarcou com eles.
Ela não apenas mostra o baluarte de que estávamos perto, mas também alguns canadenses feridos, inclusive um com um grande curativo de campo no rosto. E eu me pergunto, desde então, se esse não é o rapaz que eu vi. Naquele dia, os generais aliados esperavam capturar a cidade de Caen, a 20 quilômetros de distância antes da noite cair. Era o começo da tarde e os homens estavam lutando. 2 da tarde. Donald McCarthy foi um dos milhares de feridos na praia Omaha. Apesar de seus ferimentos por estilhaços de morteiro, ele se lembra de observar o caos se desenrolar diante de seus olhos. Eu vi a praia devastada. Assisti todo o show. Vi um ME-109 sobrevoar 2 vezes e ir direto para a praia. Vi crianças serem mortas ainda chegando à praia. Contra todas as chances, Bill Ryan chega ao topo da praia Omaha. Ele se lembra de se virar para olhar a devastação atrás de si. Eu queria ter uma câmera ou um gravador. Eu teria feito uma fortuna, porque eu estava bem no flanco esquerdo, entrando, olhando para a praia Omaha, para aquele caos, aquela confusão, a coisa toda. A única coisa que nos salvou foi aquele destroyer americano, o USS Franklin, que chegou bem perto, sem ficar encalhado, e começou a disparar contra a montanha. Então ele atirou no alto da montanha e foi isso que nos permitiu passar pela saída e chegar ao alto dela. À frente das tropas, ainda há outro obstáculo. Era uma coisa para a qual os generais haviam equipado os homens. Assim que você chega à montanha, subindo, há arame farpado e campos minados, e os engenheiros limparam a área com torpedos Bangalore. Apesar das perdas e baixas, as tropas remanescentes atravessam com segurança o arame farpado. Estavam perto das forças germânicas. Alguns estavam feridos, mas continuaram heroicamente. 5 da tarde. Hal Balgarten rastejou para fora da praia Omaha, presumindo que não sobreviveria aquele dia. Ele havia perdido metade da mandíbula, a maior parte dos dentes, e 3 estilhaços estavam encravados em sua cabeça. Era um milagre ainda estar vivo. Então, mais notícias ruins. Enquanto rastejava, eu devo ter disparado aquela mina. Parecia que uma pedra tinha acertado meu pé esquerdo. Olhei para baixo e vi um buraco no meu pé esquerdo, na perneira. Nós usávamos perneiras. Então, eu estava muito bem de bandagens. Eu tirei o sapato e, como você derramaria a água de um vaso, eu derramei o sangue do meu sapato. Tirei a meia. Fiz uma bela bandagem. Pólvora e uma bela bandagem. Mas nessa hora, as bombas estavam caindo. Então eu calcei o sapato e caminhei para a linha de proteção. As casamatas. Vastas fortalezas, uma variedade de casamatas de concreto, estações de rádio e abrigos no alto das praias eram as últimas, mas as mais inexpugnáveis defesas que as tropas ainda tinham que enfrentar. 6:30 da noite. Charles Scott Brown sabia exatamente o que fazer. O que você faz é continuar movendo e depois tenta colocar de modo que a arma está aqui e você coloca um homem embaixo. Você joga pela escotilha, se for um detonador de 3 segundos, é só soltar a alavanca. Dá para ver a fumaça. Depois você conta 1, 2, 3 e solta. O poder de uma granada permanece vivo na memória daqueles que as usaram.
Eu olhei lá dentro e havia 2 homens lá. O que restava deles? De um deles, não restava mais nada da cintura para baixo. As pernas dele estavam lá e o resto do corpo tinha sumido. E o outro estava quase do mesmo jeito. E havia soldados mortos caídos em volta daquela arma. Uma vez no alto das praias, os homens descobriram que, de algum modo, haviam sobrevivido ao mais sangrento assalto da guerra até então. Você diz, graças a Deus não sou eu. Por pior que eu me sentisse por aqueles pobres coitados. Talvez seja egoísmo, mas eu disse, Jesus Cristo, eu sobrevivi. Uma coisa que não dá para mostrar é o cheiro da batalha, é o cheiro da morte. É uma coisa que você não pode transmitir. É uma coisa perversa. De uma só tacada, você deixa de ser um menino e se torna um homem. Porque tem que lidar com problemas de homens. Era rápido assim. Depois de todos esses anos, isso ainda mexe comigo. Protegendo as praias. As tropas haviam passado o dia inteiro lutando para descer naquelas praias. Enquanto a noite caía, alguns ainda estavam atolados nas dunas. Outros tinham se aventurado até a Normandia, mas nenhum alcançara o objetivo de chegar à cidade de Caen. Na praia Omaha, com meia mandíbula, estilhaços na cabeça e um buraco no pé, Hal Baumgarten estava para ser atingido novamente. Meia-noite. Havia uma metralhadora alemã a uns 50 metros estrada abaixo. E apontando para aquela estrada, uma MG-42. E todo mundo ficou de tocaia ali. Cheguei meio tarde e estava agachado. Então, uma bala veio por esse pedaço do lábio e arrancou esse pedaço do lábio. E arrancou minha mandíbula superior direita. Mas dentes e gengiva na minha língua. Então, ali, caí em cima daqueles caras que não importavam mais, porque estavam quase mortos. Hal começou a perder as esperanças. Então usei minha última morfina e a lua no dia D era a lua mais brilhante que eu tinha visto na vida. Eu estava deitado com 6 soldados mortos numa vala. Depois de ser ferido na mesma praia, Donald McCarthy foi levado para um hospital de campo. Havia um patrulheiro descendo e ele trazia alguns chucrutes com ele. E a gente disse, meu Deus, temos alguns prisioneiros. Talvez não tivesse sido tão ruim quanto tínhamos pensado. E nós olhamos para os prisioneiros e todos eles pareciam ser chineses ou japoneses. E nós, de onde eles vieram? Eram ucranianos que tinham sido capturados pelos alemães. Eram prisioneiros russos que eles tinham mobilizado. Eram o tipo de homens da linha de frente que eles usavam como defesa e foram os primeiros prisioneiros que foram feitos. 3:30 da manhã. Hal Baumgarten foi encontrado caído numa vala com 6 soldados mortos. Finalmente estava sob os cuidados dos médicos, voltando de maca para a praia. Ele pensou que sua provação tinha finalmente acabado.
Atiradores alemães estavam à minha esquerda, em cima do barranco, e começaram a atirar nos feridos. Eles meteram uma bala na cruz vermelha da faixa do braço do enfermeiro. Atiraram no meu joelho direito, que não foi um ferimento sério, acredite ou não, mas o tiro seguinte passou entre os meus olhos. E bem aí, o Destroyer McCook chegou à praia com o fundo raspando na areia. E o oficial de artilharia se tornou meu amigo mais recentemente. Ele varreu os atiradores com armas de 5 polegadas. Os tiros passaram bem sobre minha cabeça. E você via fumaça subindo por aquele barranco. E os atiradores foram varridos. Exterminados. Eu gosto de usar a palavra exterminado. Aquele foi o dia D. Dia da invasão. Orações. No dia seguinte, os homens olharam de volta para as praias que haviam defendido, agora cheias de mortos, feridos e agonizantes. Eles sabiam que nem tudo tinha acontecido de acordo com os planos dos generais. Mas a invasão da Europa havia começado. George Dangerfield passou os meses seguintes transportando os feridos de volta pelo canal. Eu só fiz o que esperavam que eu fizesse. É uma coisa que a vida joga para você e você tenta seguir em frente. Vincent Horton, que sobreviveu a um estilhaço que atravessou sua caixa de mapas, foi seriamente ferido mais tarde, quando pisou numa mina terrestre. Quando acordei e me vi sem as pernas, fiquei arrasado. Mas quando percebi que estava vivo, eu fiquei feliz. E soube então que não haveria mais guerra para mim. Em outras palavras, tudo bem agora, meu caro. Acabou. O invencível Hal Baumgarten, ferido 5 vezes só no dia D, foi mandado de volta para a Inglaterra. Ele nunca mais lutou. Isso me deu um grande apego à vida. Em outras palavras, eu sabia como a vida era curta. E sobreviver a uma coisa daquelas mostra a você que a vida é importante. E todos os dias eu digo à minha esposa, talvez 5 vezes por dia, o quanto eu a amo e aos meus filhos. Todos os meus filhos dizem, quando conversam comigo, eu te amo, e nós dizemos a mesma coisa de volta, porque nunca se sabe quando a sua hora vai chegar. O restante dos homens, incluindo os feridos, avançaram na Normandia, deixando as praias para trás. Você sabe o que aconteceu na ação anterior. E, santo Deus, você tem medo do que vai acontecer na próxima. Os aliados não tinham conseguido capturar Caen. Os generais insistiram que aquele ainda era o objetivo. No próximo capítulo, nossos veteranos terão que lutar pelas traiçoeiras cercas vivas da Normandia. Era o pior país do mundo para se lutar. Dominar os aparentemente indestrutíveis tanques Tiger da Alemanha. Mas então, pela fumaça adiante, de repente eu vi aquele tanque enorme se aproximando. E eu dei ordem para o atirador atirar para tentar acertar o Tiger. Bam! Depois bombardear as cidades francesas e lutar homem a homem contra os soldados mais temidos de Hitler. Corpos alemães, corpos canadenses, corpos britânicos. Isto é a guerra. Uma das batalhas mais difíceis na França foi a Batalha de Caen.